Antes de eu iniciar com uma oração, vou passar alguns informes aqui para reforçar. Aos pais, sentem ao lado de seus filhos. Não ocupe os bancos reservados para visitantes, tá bom? Aos membros que deixem os bancos de trás reservados para nossos visitantes. Não evitar de estar saindo durante o culto. E também ter conversas paralelas, tá bom? Para o bom andamento do culto do nosso Deus. Também lembrando do celular, tá bom? Que possa estar deixando no modo silencioso ou desligado. Tema da mensagem de hoje à noite: o consolo de Deus, tá? Nosso irmão seminarista e Muscelino estará concluindo a mensagem de hoje à noite. Referência bíblica é João, capítulo 14, os versículos 16 a 17, tá bom? Queria fazer uma oração, peço que os irmãos curvem suas cabeças, para assim pedirmos direção de Deus tudo que será realizado esta noite. Oremos. Pai Todo-Poderoso, bendito é teu nome, meu Deus. Te agradecemos, Pai, por estar na tua casa, para assim, meu Deus, nos ouvirmos, Senhor, tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, cada um de nós, meu Deus. Que o Senhor esteja, Senhor, nos dando, fortificando na tua palavra, meu Deus. Nos faz, Senhor, cada dia crescer, meu Deus. Te buscando, Senhor, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, meu Pai. Abençoa também o irmão, Senhor, que estudou a tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, o teu servo, meu Deus. Que o Senhor esteja capacitando ele, meu Deus, direcionando ele, Senhor, a falar somente aquilo que vem de ti, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, cada um de nós também, meu Deus, nos abrindo nosso entendimento, meu Deus, para que a tua igreja, meu Deus, a cada dia venha crescer, meu Deus, na palavra, em oração, meu Deus, no ensinamento da tua palavra, meu Deus. Abençoa cada um dos irmãos meu Deus, que estão aqui, os que estão a caminho, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Fortalece-nos, Senhor, nos guarda, Senhor, a cada dia, Pai. Nos firma nossos passos, Senhor, na caminhada cristã. É minha oração a ti, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom, momento das boas-vindas. Acredito que não temos visitantes, mas aos irmãos, né, que estão aqui, sejam bem-vindos em nome do Senhor, tá bom? Vamos louvar ao Senhor com o cântico do Voz de Melodia 3, 2, 1. Seu caminho é perfeito.
Bom, as atividades da nossa igreja, durante a semana, começam aos domingos, a nossa escola bíblica dominical, às 17 horas, e logo após o nosso culto, às 18h30. Nas quartas-feiras, o projeto Alfabetizar está de férias, tá bom? Para lembrar para os oancistas que fazem parte. E nosso culto de oração, tá? Às 19 horas. No sábado também, tanto o projeto Alfabetizar quanto o Ministério ANSI estão de férias, tá bom? Então, para que os oancistas não esqueçam, tá bom? Lembrando a nossa leitura bíblica, tá? Que já iniciou para o ano de 2026. Tem bastante, né? Eu estava vendo lá. Irmãos, né, e amigos, familiares que estão participando da leitura, muito bom, que Deus ajude, né, cada um de nós, nesse ano 2026, que todos consigam, né, sei que não é fácil, mas que Deus use misericórdia com cada um de nós e a gente consiga, assim, concluir o plano de leitura, tá bom? Quem ainda não faz parte e queira participar do grupo de leitura, tá aí o número para contato, tá bom? Iremos receber você com o maior prazer, tá bom? Lembrando da sala de discipulado, que também é no mesmo horário, no mesmo dia da Escola Bíblica Dominical, tá bom? 17 horas, nosso professor, o irmão Vanderlei, com o tema Os Fundamentos da Fé Cristã. Bom, possamos estar orando pela saúde do nosso irmão Vanderlei, tá bom? Que ainda está fraco, né, de enfermidade, mas possamos estar orando pela vida do irmão, tá? Que ele possa estar se recuperando o mais rápido possível para estar conosco, tá bom? Lembrando de hoje, vamos ter a ceia do Senhor, tá bom? Todos os membros fiquem para assim podermos ceiar ao nosso Senhor, tá? Hoje, tá? Após o culto, a ceia do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico do Voz de Melodia, 326, Regozija em Deus.
doantes são as atividades do dia 30 de março de 2025. Onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, mais bonito inspirador é onde fico em oração. Bom, irmãos, vamos ter um momento do ofertório. Nosso irmão Lucas irá fazer um instrumental. Quem trouxe a sua oferta pode vir até a frente, se direcionar a gasofilácia e depositar a sua oferta, tá bom? E após o ofertório, estarei fazendo uma oração em agradecimento pelas ofertas.
glórias. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, de podermos, Senhor, participar, Senhor, por mais que seja de uma pequena forma, Senhor, de agradecer, Pai, de como o Senhor cuida, Senhor, de cada um de nós, meu Deus. Abençoa, Pai, as ofertas que foram depositadas, Senhor, na tua casa. Abençoa, Senhor, a vida dos irmãos, meu Deus, que o Senhor tem dado, Senhor, nos seus corações, o desejo, Senhor, o compromisso, meu Deus, de ajudar, Senhor, na tua obra, meu Pai. Fortalece, Senhor, também aqueles que não podem, meu Deus, Senhor, esteja ajudando, Senhor, nos dando, Senhor, a cada dia o nosso compromisso diante de Ti, meu Pai. Fortalece, Senhor, cada um de nós, guarda, Senhor, a tua igreja, aos irmãos, meu Deus, que estão na frente do teu trabalho, que tenha a responsabilidade, meu Deus, de administrar a parte financeira da tua casa, meu Deus. Ajuda, Senhor, a cada um dos irmãos, de dar sabedoria, direciona, Senhor, a cada um de nós, meu Deus. Que para o bom andamento, Senhor, da tua obra, meu Pai. Abençoe e guarda, Senhor, tudo que for feito. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom, a nossa igreja, né, ela tem os motivos de orações e que sempre é revisado, tá bom? Que possamos estar lembrando de estarmos orando em nossas casas, pelos líderes da igreja, pelo Ministério ANS, os irmãos e familiares, idosos e enfermos, pelos nossos novos convertidos, os pais e alunos do ANS, muitos dos pais dos ANSistas ainda não são crentes, tá? Então possamos estar orando, lembrando por eles, pelas essas almas, pelos nossos missionários, tá bom? Que levam a palavra de Deus, pregando o amor e as boas novas para aqueles que ainda não conhecem. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias para João, capítulo 14, eu irei ler os versículos 16 a 17. A leitura que irei realizar também se encontra no slide, tá bom? Após a leitura, estarei fazendo uma oração. João, capítulo 14, versículo 16 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Oremos. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender, meu Deus, que a tua palavra, Senhor, ela é discernida espiritualmente, meu Pai. Fortalece a cada um que está aqui, meu Deus. Nos dá entendimento, Pai, que não venhamos sair daqui, Senhor, sem entender, Senhor, a tua palavra, a tua verdade, meu Deus. Fortalece a cada um, meu Deus. Se tem pessoas, Senhor, em nosso meio que ainda não te conhecem verdadeiramente, meu Deus, quebranta, Senhor, esse coração, alcança, Senhor, essa alma, assim como o Senhor fez com cada um de nós, meu Deus. Oramos, Senhor, para que o Senhor esteja salvando, Senhor, aqueles que estão seus, meu Pai. Abençoa a mensagem, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. É o momento da saída das crianças para a salinha, até 8 anos. Eu também convido nosso irmão que irá trazer a mensagem de hoje à noite. Boa noite a todos. Sempre uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus. E apesar da chuva, né, mas chegamos aqui todos, graças a Deus. No domingo passado, nós iniciamos um estudo no Evangelho de João, capítulo 14, discorrendo desde o versículo 12 até o 19, que estes versículos, ali o evangelista João, ele vai narrar os últimos 2 dias de Jesus, possivelmente iniciando no final da tarde de quinta, indo até a sexta-feira, quando Jesus então é crucificado pela manhã e à tarde ele morre, né? E aí no final da tarde é retirado da cruz e sepultado, e aí só vai ressuscitar no domingo pela manhã.
E esses capítulos, do 12 ao 19, ele vai narrar esses últimos acontecimentos antes da crucificação. A crucificação vai ocorrer no 20. E nós vimos no domingo passado que Jesus, no capítulo 12, ele entra em Jerusalém, e aí tem aquela expectativa dos discípulos, né, que o acompanhavam do povo, de que de fato o Messias tomaria posse do reino, né? E de fato, quando ele entra ali em Jerusalém, que é conhecido como a entrada triunfal, ali se cumpre várias profecias, né? E as mais conhecidas de Zacarias, né, que quando o povo clama, né, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e o povo então estende os ramos. O fato também dele entrar montado em um jumentinho, né, também é cumprimento de profecia. Então nós vimos ali cumprimento de profecias em relação a este evento que de fato aconteceu. Havia sido profetizado muitos anos antes, e aí ali se cumpre várias profecias a respeito do reino. E então, quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra num cenáculo, que é uma sala mobiliada, e antes dele compartilhar ali a última Páscoa, de celebrar a última Páscoa com seus discípulos, ele tem aquela passagem que os irmãos bem conhecem, que ele então lava os pés dos seus discípulos, dá algumas instruções, e ele então, naquela noite em que ele celebrou ali a sua última Páscoa, ele faz ali uma noite um tanto sombria, né, devido aos eventos que acontecem naquela última noite. Primeiro que ele vai e revela que um dos 12 que andava com ele iria traí-lo, e um outro iria negá-lo. De fato, isso aconteceu. E ali Jesus, então, prediz a sua morte. E ele é bem claro. Ele não só diz que ele iria morrer, mas ele diz que tipo de morte ele iria padecer. Jesus disse que o Filho do Homem seria levantado. E a população entendeu. O povo entendeu, os que conheciam as profecias entenderam, porque eles fazem uma pergunta para Jesus. Mas nós conhecemos na lei que o Messias, ele vem para reinar. E como tu dizes que o Filho do Homem será levantado. Quem é o Filho do Homem? Então eles entenderam que quando Jesus disse que o Filho do Homem seria levantado, seria a morte de cruz. E a morte de cruz, ela não é só uma morte cruel, agonizante, mas é uma morte vergonhosa. É uma morte que ela é reservada para os assassinos. E esse tipo de morte que ele disse que padeceria. Então isso certamente deixou os seus discípulos, pelo menos aqueles que estavam mais próximos, muito entristecidos. Imagina, eles tinham deixado seus negócios, suas casas, e eles haviam seguido o mestre. E eles já estavam aí andando com ele por pelo menos 3 anos, e vendo, e de repente eles se deparam com aquele evento, e ele diz, agora chegou o momento do Messias tomar posse do reino. E aí, como um balde de água fria, né, sobre eles, Jesus vai dizer, o Filho do Homem vai ser morto. Um irá me trair e outro de vocês irá negá-lo. E quem iria negá-lo era Pedro, né? Pedro exercia uma espécie de liderança entre os discípulos. Imagina que não passou na cabeça dos outros, assim, Pedro, que é o mais fervoroso, vai negar, imagina nós, né? Então, eles realmente ficaram ali sem chão, ficaram abalados. E naquela mesma ocasião, Jesus, então, ele vai trazer algumas palavras de conforto para eles, de consolo. Como é que Jesus vai consolar os seus discípulos? Ele vai consolar através de promessas. Jesus vai dar para eles várias promessas, a fim de trazer para eles o consolo e o conforto. Mas vale ressaltar que aquelas palavras que Jesus traz àqueles homens e aquelas pessoas que estavam com ele, elas não eram só para eles. Eram promessas que ela traspassaria séculos e chegou até nós. Então são promessas que elas são nossas também. São promessas que nós devemos tomar como nossa, os redimidos em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus garante que são promessas eternas. E outra é que nós temos experimentado isso da parte de Deus. Nós temos experimentado o consolo da parte de Deus. Então, nós sabemos que essas promessas também são nossas. Então, quando nós vamos nos debruçar e vamos considerar essas promessas, nós devemos lembrar que são promessas que elas não ficaram no passado. São promessas aplicadas ou aplicáveis também a nós, discípulos de Jesus, seus filhos.
E essas promessas, elas são para nós como tesouros espirituais. São como tesouros espirituais a fim de nos consolar, confortar e animar os que seguem a Cristo, entre os quais muitos de nós estamos incluídos. E nós vimos no domingo passado 3 promessas. No capítulo 13, versículo 1, nós vimos que Jesus ali promete para eles, né, antes da Páscoa, que Jesus disse que é chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, e ele, tendo amado o Pai, os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, aqui nós destacamos desse versículo, essa grande promessa de Jesus. Aqui nós temos a promessa de Jesus nos dá de um amor sacrificial, incondicional e eterno. Ou seja, um amor que não tem limites, a ponto dele dar sua própria vida, Deus dá sua própria vida por nós, e que ele é um amor que não tem fim. Que ele traspassa a eternidade, um amor eterno. E nós vimos no capítulo 14, no segundo versículo, uma outra promessa que Jesus traz ali para os seus discípulos, que se aplica também para nós, é a promessa de comunhão eterna. Quando Jesus diz para os seus discípulos que na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E aí Jesus no 3, ele vai prometer também que ele virá nos buscar. Ele diz assim, quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então nós vimos aqui no domingo passado essas 3 promessas. Promessa de um amor sacrificial, incondicional, eterno. Promessa de uma comunhão eterna com o Senhor. Quando ele diz na casa do meu Pai, a ideia é que não vão ter várias casas bonitas, outras mais luxuosas que as outras, não. Mas a ideia é de uma grande casa onde nós estaremos junto com o Senhor. O que se espera numa casa, assim como se espera em toda casa, é que haja comunhão. Mas pode não haver em algumas casas, mas nesta casa onde nós estaremos com o Senhor, haverá comunhão. Será uma comunhão perfeita e eterna com o Senhor. E que o Senhor promete também que virá nos buscar, né? Quando estiver tudo pronto, concluído a obra, o Senhor vem nos buscar. Nós vimos que essa promessa do Senhor de vir nos buscar, ela não está relacionada à primeira fase, à segunda fase da vinda, quando o Senhor vem para reinar, mas senão ao arrebatamento, que alguns estudiosos eles separam a segunda vinda em 2 eventos. O primeiro, que o Senhor vem até as nuvens e arrebata a sua igreja, né? Neste evento, os que estiverem mortos, eles serão ressuscitados para o encontro do Senhor nos ares, e os vivos serão transformados para o encontro do Senhor nos ares. Ele não vem até a terra. E quando ele voltar então para reinar, a sua igreja já virá com ele. E como nós vemos nessa passagem, que os irmãos estão lembrados, que o Senhor virá nos buscar, então ela não pode se referir a quando o Senhor vir para reinar. Porque quando o Senhor vir para reinar, nós viremos com ele. Ele não virá nos buscar. E nós vamos ver hoje, então, mais uma promessa de consolo permanente do Senhor nessa passagem que nós lemos. Lembrando que cada uma dessas promessas, é bom que nós estejamos com isso bem guardado na mente, ela é um tesouro espiritual de Deus para nos consolar, confortar e nos animar na caminhada cristã. E vou ler novamente aqui o texto que nós já lemos, né? Vamos ler mais uma vez, em seguida nós vamos orar. João, capítulo 14, versos 16 e 17, diz assim, acompanhe as suas Bíblias. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Pai, nossa gratidão pela tua palavra, Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a retransmitir a tua palavra. E também, a Deus, aos irmãos e às pessoas que nos ouvem, que o Senhor possa, Deus, através do teu Espírito, fazer com que a tua palavra seja compreensível. Nossa gratidão, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos extrair deste texto a nossa 4ª promessa, que é a presença do Espírito de Deus, a presença do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é um dom de Deus, ele que vai tornar todas essas outras promessas possíveis. Dom é algo que foi nos dado de graça, um presente de Deus, que vai tornar as outras promessas possíveis. E nós sabemos que então aqui nós temos uma promessa sobrenatural que está relacionada à Trindade. Nós sabemos que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. E nós vamos verificar no verso 17, que diz que ele habitará convosco e estará em vós. Então nós temos aqui uma promessa de que esta pessoa estará conosco. Então, de acordo com a obra intercessora, nós olhando para esse texto, Jesus Cristo diz que ele ia rogar ao Pai. No verso 16, diz assim, e eu rogarei ao Pai. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo ele também tem um ministério intercessor. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. E o ministério do sumo sacerdote é apresentar o povo diante
de Deus. Então, para nós relembrarmos, o sacerdote representa, então, o povo diante de Deus, os sacrifícios do povo diante de Deus. E o profeta, ele traz as promessas de Deus e revela para o povo. Então, nós sabemos que Jesus Cristo ele tem esse ministério sacerdotal. Então, é por isso que aqui, nós vemos aqui que ele diz, e eu rogarei ao Pai, ministério intercessor do Senhor, e a petição que Jesus vai fazer para o Pai é que ele vos dará outro Consolador. Não é que ele vos dará. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará. Então, eu vou rogar ao Pai e possa ser que não. Ele vai rogar ao Pai e tem certeza que ele nos dará um outro Consolador. Lembrando que, a ocasião que Jesus faz essa promessa, Jesus está dizendo que vai estar se ausentando deles. Pelo menos temporariamente, porque promete voltar. Mas Jesus então traz essa grande promessa que ele vai dar um outro Consolador. Mas, para nós verificarmos um pouco melhor esse texto, Consolador. Ele disse que vai dar um outro Consolador. Consolador, só João vai usar essa tradução, esse termo, que no original ele é parakletos, no grego. E João ele vai usar esse termo parakletos como Consolador. Aí, aqui mesmo neste capítulo, se você folhear sua Bíblia, uma página, chega no verso 16, João 15, 26, no 15, 26, ele diz assim, quando porém vier o Consolador, João 15, 26, estou lendo, diz assim, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, ele vai usar aí novamente essa tradução, esse termo parakletos. E o João vai usar novamente essa passagem lá na sua epístola, na primeira epístola, no capítulo 2, no verso 1. Eu vou ler para os irmãos. Ele diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse termo de advogado aí é o mesmo termo que foi traduzido lá em João por Consolador, é parakletos. Então, literalmente, esse termo parakletos significa chamado para o lado para ajudar. Então, é alguém que vai ser chamado para estar ao lado, auxiliando, ajudando. Por isso que o tradutor, quando a Bíblia traduz para o português, usa esse termo Consolador. Ele é bem apropriado. Consolador é aquele que está ao lado, auxiliando, principalmente nas horas difíceis, nas aflições. Se está tudo bem, não tem necessidade de um consolador, né? Senão de um conselheiro. Mas nas horas das aflições, algumas vezes é necessário um consolador, um consolo. Isso desde que nós somos bem pequenininhos, nós somos chegados ao consolo, né? Então Jesus, sabendo disso, ele diz que mandaria um outro consolador, um parakletos. E o consolador, ele vai ter essa conotação, chamado juntamente para assistir. Você está ao lado, junto para assistir. E o consolador, ele não opera em nosso lugar. O Consolador ele não vai nos substituir ou ia substituir seus discípulos. O Consolador, ele vai realizar, então, através de nós. Ele não vai substituir. O Consolador estaria auxiliando para que nós pudéssemos dar sequência na obra do Senhor. Que é o que Jesus diz, eu vou lhes dar o Consolador, ele estará convosco e ele vai auxiliar vocês. É um auxiliador, vai ajudar nas horas difíceis. E o substantivo Consolador, ele ganha conotações, então, ajudante, consolador, conselheiro, exortador, intercessor, incentivador e defensor, como nós vimos lá em 1 João, advogado, né? Então, ali é o termo consolador, defensor. E quem é o consolador? O termo que antecede o substantivo consolador é o outro. Esse outro, ele vai nos dar indicativos importantes a respeito dessa pessoa que Jesus disse que está enviando como consolador. Esse termo, outro, ele é o termo allos. Allos, ele refere-se especialmente a outro do mesmo tipo. Só para exemplificar, nós vamos encontrar esse mesmo termo em várias das passagens do Novo Testamento. Por exemplo, ali na passagem onde Jesus vai citar 3 parábolas seguidas uma da outra, em Mateus capítulo 13. Lá Jesus vai citar a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. E ali o ensinamento é o mesmo. Jesus ali está ensinando sobre o reino de Deus. Se os irmãos, quando estiverem lendo essa passagem lá de Mateus capítulo 13, observe que na transição de uma parábola para outra, ele vai usar esse mesmo termo, outra. Diz assim, e proferiu Jesus outra parábola. Proferiu Jesus outras parábolas. Então, esse outras ali quer dizer que ele proferiu parábolas com o objetivo de dar o mesmo ensino, ou seja, com a mesma essência de ensino. Que ali, no caso dessas 3 parábolas que eu citei, Jesus ali usa esse termo na transição de uma parábola para outra, porque ele diz, olha, o ensino é o mesmo. O ensino é o mesmo das parábolas. Então, essas parábolas têm relação entre si. E o que faz nós sabemos que essas parábolas se relacionam e traz o mesmo ensino, esse indicativo ali do outra, com essa tradução do termo allos, né, ele é significativo para a gente. Ele vai nos dar esse indicativo. Vamos também encontrar esse termo parábola como, ali nessas passagens, como está dizendo essa mesma categoria. Nós vamos encontrar ainda em Marcos capítulo 4, verso 36, ali na passagem de Jesus acalma a tempestade, os irmãos estão lembrados? Eu li Marcos 36 e 37 diz assim, 35 e 36 diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros, olha só, destaca esse termo, e outros barcos o seguiam. Esses outros barcos, esse mesmo termo, quer dizer que eram barcos similares. Eram outros barquinhos idênticos que Jesus estava, os barcos que seguiam Jesus. Então, e outros barcos seguiam. Quando o escritor usa ali esse termo, nós vamos saber que então eram barcos similares, barcos idênticos. Nós vamos encontrar também lá na parábola do semeador, os irmãos bem conhecem, quando diz que o semeador saiu semear. Aí diz assim, uma parte da semente que semeava caiu à beira do caminho. Aí diz assim, e a outra caiu em solo rochoso. Aí diz, e a outra caiu dos espinhos. Aí diz assim, e a outra caiu em terra seca. Então ele usa esse termo ali, outra, na transição de uma passagem para outra. Então, nós entendemos, quando ele usa esse termo, que as sementes eram da mesma espécie. Elas só caíram em
locais diferentes. O solo era diferente. O local onde elas caíam, a semente era da mesma espécie. Novamente, esse termo, halos ali indicando mesma espécie, né? mesma similares. E alguém alguém da mesma essência que ele, né? Então, nós vamos encontrar aqui, então, quando Jesus, esse termo aqui é outro consolador, ele vai nos indicar que Jesus, então, está dizendo que ele está enviando outro que tem a mesma essência que ele. A mesma essência que ele. E essa pessoa, com a mesma essência, esse ser pessoal, iria capacitar os seus discípulos para a sua obra, iria encorajá-los nas horas difíceis, que certamente viriam, porque Jesus falou que viriam. Então, o Espírito Santo, ele é o substituto perfeito para o Senhor Jesus Cristo. Perfeito por quê? Como Jesus, o Espírito Santo, ele ensina. Então, vamos encontrar aqui mesmo no verso 14, 26. Dá uma olhada na tua Bíblia, no 14, 26. Verso 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então a gente verifica então que o Espírito Santo, essa pessoa seria o substituto perfeito, porque ele ensinaria. Lá em Efésios vai dizer também, capítulo 3, que ele também fortaleceria seus discípulos. Eu vou a Efésios para os irmãos, diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então o Espírito Santo também iria fortalecer. O Espírito Santo também intercederia pelos seus discípulos. Lá em Romanos 8 diz isso. Diz que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com espíritos, por sobre modo, com gemidos inexprimíveis. Então, o Senhor então prometeu que o Espírito Santo estaria para sempre conosco. Voltando para João 14, olha o que ele diz: a fim de que esteja para sempre convosco. Então, essa pessoa, na mesma essência que o Senhor, outro Consolador, na mesma essência, o substituto perfeito, estaria para sempre conosco. Então, o Espírito Santo, ele não pode ser confundido com uma força impessoal ou um poder. Então, talvez nós ouçamos por aí que o Espírito Santo é uma força, é um poder, é uma energia. Não acreditem, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia ensina claramente que ele é uma pessoa. E isso é verdade. Ele é Deus. A Bíblia revela que o Espírito Santo possui atributos de personalidade. Como é que nós vemos isso? 1 Coríntios capítulo 2 diz que ele tem intelecto, porque ele conhece até os pensamentos de Deus. São dos frutos dos pensamentos de Deus. Tem mente. Romanos também vai dizer isso, que ele tem uma mente. Efésios vai dizer que ele tem emoções, que o Espírito Santo se entristece. Ele tem vontade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz isso, que ele distribui os dons da igreja de acordo com a sua vontade. Quem distribui os dons é o Espírito Santo de acordo com a sua vontade. E ele faz coisas que só uma pessoa pode fazer, que nós vamos ver nas Escrituras. Por exemplo, ensinar, como diz lá em Lucas. Testemunhar, como nós vemos aqui mesmo em João. Dá uma olhada no capítulo 15, versos 26. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quem pode testemunhar senão uma pessoa? Então, o Espírito Santo testemunha. Também, ele dá orientações, conforme vamos ver em Marcos, em Atos, e ele também condena. Aqui em João, se você saltar mais uma parte da tua Bíblia, chegando no capítulo 16, no verso 7 e 8, eu lerei para os irmãos. João 16, 7 e 8, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então, nós vimos aqui que o Espírito Santo também condena. O Espírito Santo fala, ainda vemos em Atos, em Timóteo, lá no Apocalipse, vamos ver que ele intercede, que ele revela. Então, a força pessoal não pode ser enganada. Onde é que nós vamos encontrar que alguém tentou enganar o Espírito Santo? Lá, vocês estão lembrando a passagem lá de Ananias e Safira, né? Ele não mentiu para Deus, mas ao Espírito Santo, né? Não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus, mentiu ao Espírito Santo. Então, a força pessoal, ela não pode ser enganada, né? Ela também não pode ser blasfemada, né? Como está escrito em Mateus. As pessoas podem blasfemar o Espírito Santo. Ou insultado, como diz lá em Hebreus. Então, é importante destacar que o Novo Testamento se refere ao Espírito Santo usando pronomes masculinos. Embora essa palavra que se refere ao Espírito Santo, ela seja pneuma, né, que é o Espírito, ela seja um termo neutro. Mas nas Escrituras nós vamos encontrar essa palavra no masculino, indicativo também, que se torna que é uma pessoa, que ele é pessoal. A Bíblia também ensina a divindade do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Ele é associado a Deus Pai e ao Deus Filho. Né? Vamos ver lá no batismo de Jesus, ali, né? A participação do Espírito Santo ali, a manifestação do Espírito Santo. Vamos ver lá em Ezequiel, o Espírito é chamado do Espírito de Deus. Nós vamos também ver que no Novo Testamento é chamado do Espírito de Jesus, né? Em Atos, em Gálatas, em Filipenses, em 1 Pedro. E o Espírito Santo faz obras que só Deus pode fazer. Então, na criação do universo, nós estamos lendo Gênesis, né? Então, nós vimos lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2, né? Que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo também estava presente na criação. E nós vamos ver também lá na criação, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós vamos ver lá também na formação do homem, quando Deus diz ali, façamos o homem. Então, esse façamos ali, nós vamos depois ter outros textos que vão nos dar base para sabermos que o Espírito Santo está incluso ali na Trindade. Se passamos a Trindade, que o Espírito Santo é uma das pessoas presentes na formação do homem também. Então, vamos encontrar também o Espírito Santo como inspirador nas Escrituras, 1 Pedro vai dizer isso, né? Como regenerador de pecadores perdidos. E vamos também, finalmente, verificar que a Bíblia afirma que o Espírito Santo é Deus. Novamente, lembrando aquele texto, os irmãos, eu lerei lá em Atos capítulo 5, note bem, que diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu,
E vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentar-te no coração este desígnio. E aí, o escritor de Atos conclui, Pedro falando naquela ocasião, diz assim, não mentiste aos homens, mas a Deus. Portanto, o Espírito Santo ali é Deus, porque ele primeiramente mentiu a Deus, né? Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele também traz essa afirmação. Quando Paulo diz, ora, o Senhor é o Espírito, né? Então, nós vamos verificar. Então, voltando aqui ao texto de João, capítulo 14, prosseguindo o texto. No verso 17, então, ele vai e diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, aqui ele chama o Espírito e o Espírito da verdade. Primeiro, ele chamou de outro Consolador, da mesma essência, né? Para estar junto, auxiliando, consolando, ajudando, advogando, participando das lutas, né? Orientando. E aqui, ele se refere, então, ao Espírito da verdade. Se nós formos um pouquinho mais à frente, talvez nos ajude na compreensão desse texto, porque ele usa esse termo Espírito da verdade para o Espírito Santo. No 15:26, João 15:26, ele vai dizer assim, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, no 16, verso 13, 16:13, ele diz mais, quando vier, porém, o Espírito da verdade, novamente, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O que é isso? Profecia, né? Ele ia ouvir e ele, então, anunciaria a verdade da parte de Deus. Então, nós vemos aqui, então, que o Espírito Santo revelou aos apóstolos a verdade inspirada no Novo Testamento, assim como também revelou as profecias aos profetas no Antigo Testamento. Então, na segunda carta de Pedro, no versículo 1, verso 19 e 21, ele vai dizer assim, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Profecia. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Então, nós só temos acesso à verdade porque Deus revelou ao Espírito e o Espírito soprou aos homens que escreveram as Escrituras. Foi assim que a verdade chegou até nós. Essa promessa ela é para os apóstolos que escreveram a Bíblia inerrante, pois eles foram guiados pela verdade. Então, a Bíblia é só inerrante porque ela é a verdade. Ela é da parte de Deus. Ela não é um livro escrito por homens. Ela é um livro de profecias que, de fato, Deus revelou para o nosso conhecimento. Portanto, tudo que está nas Escrituras irá se cumprir integralmente. E o fruto disso é uma Escritura inerrante e verdadeira. É assim que Deus tem preservou a sua palavra para que chegasse até nós. Os santos, eles foram separados, e os santos separados, promovidos pelo Espírito Santo de Deus para escrever a palavra de Deus, que é a revelação bíblica. E o Espírito Santo, então, é o agente que revela a verdade e, ao revelar as Escrituras, ele, então, está revelando a verdade. É por isso que nós cremos nas Escrituras, porque ela é a verdade. E é o próprio Espírito que nos convence disso, e que nos convenceu disso, primeiramente. Talvez essas sejam as maiores promessas, o Espírito Santo e a palavra. Essas são as maiores promessas de Deus, talvez nós tenhamos em nossas mãos. Nós temos uma pessoa que nos auxilia, que nos socorre nas aflições, e nós temos a verdade. Talvez, dentre muitas promessas maravilhosas que Deus tem, talvez essas sejam as maiores. De outra sorte, como nós conheceríamos a verdade? Se Deus não nos tivesse revelado e não nos tivesse dado o Espírito para nos convencer da verdade. Então o texto prossegue, no texto de João, voltando novamente, João 14, ele prossegue dizendo que o mundo não pode receber. Na parte B do versículo, na parte A do versículo 17, diz assim, e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que não pode receber? Porque não o vê, nem o conhece. Porque é Deus quem se revela a nós. O Espírito Santo é um dom de Deus que nos foi otorgado. Eu não estou lembrado da passagem clássica de Efésios, capítulo 2, ele vai dizer que a salvação é um dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie, e o penhor desse dom é o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Então, assim como o mundo não conheceu Jesus Cristo, o mundo também não conhece o seu Espírito. Se nós voltarmos nossa Bíblia para o primeiro capítulo de João, nós estamos aí no livro de João, esquadrinhando um pouco, lá no capítulo 1, verso 10, é um versículo bem conhecido de todos, que ele diz assim, João, capítulo 1, versículo 10, diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, Jesus Cristo, mas o mundo não o conheceu. Então, assim como o mundo não conheceu, não recebeu o Senhor Jesus Cristo, também não conhece o seu Espírito, isso também vai estar lá em Atos. E assim, também seria deixar de conhecer o Espírito de Deus. Então, só conhece o Espírito Santo de Deus quem conhece o Senhor. Só conhece o Senhor quem o tem recebido, o dom do Espírito, o dom de Deus. Por intermédio de quem nós conhecemos a verdade. Então, as pessoas não regeneradas, elas não podem compreender a verdade espiritual. Se porventura tiver alguém aqui de nós e não tem compreensão da verdade espiritual, considere. Você não tem o dom de Deus. Mas, olha esse texto novamente, João 14. João 14, verso 17 diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Então, só conhece quem o recebeu. Então, se você não tem compreensão espiritual, você não pode ter compreensão espiritual. Porque só tem compreensão espiritual quem recebe o Espírito da verdade, ou quem recebeu o Espírito da verdade. Só pode ter compreensão espiritual aquele que conhece o Espírito da verdade. Então, se você não tem compreensão espiritual, considere. Você não conhece o Espírito da verdade. É isso que o texto nos ensina. Então, se você não conhece, eu não tenho compreensão, considere. Então,
As pessoas regeneradas não podem conhecer. Eu vou ler um texto para os irmãos, em 1 Coríntios 2,14, ele diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então você não tem como compreender. O morto espiritual, ele não tem como entender as coisas que só podem ser discernidas espiritualmente. Então, não é surpreendente, né, que no dia de Pentecostes, alguns dos irmãos estão lembrados ali, alguns dos espectadores, no capítulo 2 de Atos, quando nós temos a descida do Espírito Santo, o que as pessoas que verificaram, aquelas pessoas que receberam o Espírito, pensavam que elas estavam? Se estão embriagados. Aí quando Pedro se levanta, diz: esses homens não estão embriagados. É que se cumpriu hoje uma profecia, se cumpriu uma promessa. O Espírito Santo desceu sobre nós. Então, o mundo não vai ser loucura. Já eles estavam bêbados, eles estavam loucos. Jesus, então, advertiu seus discípulos que eles seriam utilizados e rejeitados pelo mundo. Aqui mesmo, nessa passagem que nós estamos aqui esquadrinhando, nós vamos verificar que Jesus advertiu isso. Aquilo que aconteceu em Atos, que vai acontecer posteriormente a essa passagem, cumprindo essas promessas, Jesus é advertido disso. Dá uma olhada aí no capítulo 15, no versículo 19. Olha o que o texto nos diz. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. João 15, 19. Vou ler novamente. João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Jesus é advertido isso. Vale salientar que essas palavras de Jesus aqui ainda são naquela noite de quinta-feira. Ele acontece naquela noite de quinta-feira. Ele nos dá essas promessas, aquelas palavras de conforto, mas ele adverte também. Vocês serão odiados pelo mundo. Vocês serão hostilizados. Jesus advertiu isso. Dá uma olhada também no capítulo 16, versos 33, que está nesse mesmo contexto, né? 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim Jesus traz consolo, Jesus também diz como seria a realidade de seus discípulos. Então o texto ele prossegue, volta para João 14, verso 17, diz que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, aqui tem uma... Isso aqui é fantástico. A parte B do versículo é grandioso. Olha o que ele diz. A parte B do versículo 17. O mundo não conhece, não vê, não recebeu. Ele diz assim: mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Só isso que bastava para a gente completar a nossa noite. Nós temos uma promessa de Deus, que ele se revelou a nós. Nós o conhecemos porque se revelou. E mais, esse Deus habita em nós e está conosco. Isso não é grandioso? O contrário do mundo que não o recebeu, não vê nem conhece. Nós, portanto, o recebemos e o conhecemos porque habita em nós. Isso é grandioso. Ele habita conosco e estará em vós. O Espírito Santo sempre esteve ativo e presente. Mesmo antes do Pentecostes, o Espírito Santo sempre esteve ativo. Entretanto, a partir da sua descida no dia de Pentecostes, ele passou a habitar nos nascidos de novo. Nós, os regenerados. Como Cristo nos prometeu, que o Consolador seria uma pessoa sempre presente. Sempre presente. Porque ele ia habitar com aqueles que nascessem de novo. Que nascessem da água e do Espírito. Assim, nós temos da parte de Deus a dádiva do Espírito Santo, pela qual seria nos fornecido o poder único para nós desempenharmos o nosso ministério que o Senhor nos tem designado. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito foi dado aos crentes, em uma nova plenitude, ele nos tornou normativo para todos os crentes desde então. Então ele veio, conforme Jesus havia prometido: eu vou e enviarei outro Consolador, e ele estará para sempre convosco. Então nós vimos nestes 2 domingos 4 grandes promessas que Jesus, naquela noite, naquela final de tarde, naquela noite de quinta-feira, consolou os seus discípulos. Primeiro, ele prometeu um amor sacrificial e incondicional e eterno. Ele diz: isso Jesus cumpriu integralmente, dando a sua vida por nós na cruz. Isso é fato, consumado. Segunda promessa, a comunhão eterna com o Senhor. De fato, nós temos uma comunhão com Ele, embora ainda não na sua plenitude, pois nós ainda somos pecadores. E uma terceira promessa foi que Jesus irá nos buscar. Certamente Ele irá nos buscar. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. E hoje nós vimos que Jesus prometeu e cumpriu a presença permanente do Espírito Santo com os seus redimidos, com aqueles que nasceram de novo. E o Senhor, então, no versículo 18, ele diz que não nos deixaria órfãos. E de fato, não nos deixou órfãos. Consolemos-nos, pois, uns aos outros com estas palavras. Maranata, vem, Senhor Jesus. Pai, nossa gratidão, Senhor, pela tua palavra. Que nós possamos, a Deus, ter isso sempre presente em nossa mente. Que nós somos, a Deus, beneficiário das tuas grandiosas promessas. Em nome de Jesus. Amém. A minha gratidão ao Senhor pela sua palavra. Eu peço aos